aqui na sexta-feira para que a gente pudesse subir no cume do monte. Amém, queridos? Então eu quero agradecer a todos vocês que ouviram aí a voz do seu pastor, porque eu ouvi a voz do meu Deus, que também é o seu Deus, tá bom? Então eu creio que nós faremos isso mais algumas vezes. Eu estou buscando mais uma vez a direção de Deus para que a gente faça, querido, mas faça para poder valer a pena. Eu não quero subir para dizer que subimos, eu não quero fazer algo para dizer que estamos fazendo, para poder mostrar para ninguém, e então eu quero fazer para que realmente seja bênção, né? Aí para a igreja, bênção para as nossas vidas e também para o nosso ministério. Então você que foi conosco, Deus te abençoe grandemente. Se prepare aí que de repente está chegando aí uma campanha de pelo menos 7 dias no monte, e eu estou orando a Deus porque Deus está falando comigo alguma coisa também no meu coração. E eu tenho certeza que a hora que eu disser, ela vai dar a impressão que é loucura, mas eu tenho certeza que não é loucura, porque quando Deus mostra, é porque Ele está no projeto, Ele está no negócio. Eu quero fazer aqui na igreja, pelo menos um culto, ou talvez alguns cultos, que chama culto da alvorada. É um culto que acontece às 4h30, 5 horas da manhã. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos lá, então vai se preparando aí. Tem jantar, tem oração, tem cume do monte, tem culto da alvorada, tem aqui para todos os gostos. Mas o importante é nós entendermos e sabermos que Jesus Cristo é o Senhor nesta casa, e Ele é o Senhor neste lugar. Amém, meus amados? Glória a Deus por isso então. Então vamos lá, vocês me disseram que estão preparados aí, prontos para ouvirem a palavra do Senhor. Eu quero então, por favor, pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 4. Deixa eu achar aqui a visão de raio-x, senão eu não enxergo nada. Melhorou, hein? Livro de Esther, capítulo 4, versículo de número 9 em diante. Até que você vai achando aí, né? Está bem pertinho lá de Jó, pertinho de Salmos. Você vai encontrar ali o livro de Esther. Vai em Salmos, vai voltando, que é mais fácil para você achar. Por que eu digo isso? É um livro que talvez não é muito livro, então a gente acaba nos esquecendo onde ele está localizado. Mas como diz o pastor Jô, ele está na Bíblia. Amém, queridos? Vamos lá, até que você vai achando aí, deixa eu ir conversando com você. Queridos, nos últimos cultos que nós temos participado aqui, nos últimos cultos que nós temos vindo aqui, eu tenho visto o Espírito Santo direcionando, as pregações praticamente, não é no mesmo sentido, mas no mesmo objetivo. E eu consigo entender que quando há uma necessidade na igreja, quando há uma necessidade na cidade, quando há uma necessidade no país, é exatamente isso que o Espírito Santo ele vai fazer. Ele vai começar a direcionar as pregações de acordo com a necessidade do povo e com a necessidade da igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, eu pensando, orando, buscando, ao Senhor, falei: Senhor, mas as pregações estão seguindo por esse caminho, as pregações estão caminhando para isso. Deus falou comigo: peraí, eu te dei uma direção, você não foi no cume do monte? Falei: amém, Senhor. O povo não foi com você? Falei: amém, Senhor. O povo foi. Falou: então prega sobre isso, então fala sobre isso, então ensina sobre isso, então mostra para a igreja e mostra para o povo a necessidade de orarmos, a necessidade de estarmos, queridos, em comunhão, no mesmo foco, no mesmo objetivo. E quando eu digo mesmo foco, o mesmo objetivo, se o pastor estiver indo para o caminho errado, não caminhe com ele, não vá com ele. Se eu estiver errando, se eu estiver seguindo o caminho errado, não andem comigo, não caminhem comigo, porque se você estiver caminhando num lugar errado, para uma direção errada, eu não vou caminhar com você, eu não vou andar com você. Mas quando Deus está mostrando, quando Deus está dando a direção, é porque Ele quer falar conosco, e eu tenho certeza absoluta que Ele vai falar nessa noite no nosso coração, através desta pregação hoje. Amém? Então quem achou Esther capítulo 4, versículo 9, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Hataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai:
Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para poder falar com o rei, não há outra sentença que não seja a morte, a não ser que o rei estenda para esta pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura, ou para um tempo como este que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite e nem de dia. E as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Capítulo 5, versículo 1. No terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do meu reino lhe será dado. Até aqui, queridos, por enquanto. Depois nós vamos ler um outro livro, falar também de uma outra situação bem parecida com essa. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, com a maioria de nós conhecemos esta passagem da palavra de Deus, quando o rei Assuero, ou o rei Xerxes, num tempo de alegria no coração dele, esse homem deu lá uma festa. Se não me falha a memória, 180 dias de festa, 6 meses de festa. É festa para fazer doce, não é, criança? É muito tempo de festa. E durante esse tempo, ele festejando, e alegre, feliz, contente. E ele era casado com Vasti, rainha Vasti. E durante o tempo de festa, acho que ele tomou algumas a mais, porque o cara, numa condição perfeita de mente, se ele não tiver bebido nada, fumado nada, cheirado nada, em nome de Jesus, não tenha ninguém aqui nessa noite assim, e também aí na live, né, nos ouvindo, que beba, que fume, que faça isso, porque um dia pode até ser que você já fez, mas hoje eu tenho certeza que você está lavado, remido no sangue do Cordeiro, e é por isso que você está aqui. Então o homem, no seu juízo perfeito, jamais vai fazer um pedido da forma que o rei Assuero fez para a rainha Vasti. Ele pediu para que ela colocasse a coroa real e se apresentasse no meio da festa, para que todo o povo visse a beleza dela. E tem alguns estudiosos da palavra do Senhor que diz que realmente, porque a Bíblia está dizendo que, quando a gente lê nessa parte da passagem, a Bíblia vai dizer que o rei pede para que ela coloque a coroa. E tem estudiosos da palavra de Deus que diz que realmente o rei queria que ela colocasse somente a coroa. Quem está me entendendo, diga amém. Que ela colocasse somente a coroa, pastores, e viesse se apresentar no meio de todo aquele monte de homem.
E a Bíblia diz que ela estava numa outra festa com as mulheres de Suzã, né? Então o rei dando uma festa para os homens e a rainha Vasti uma festa com as mulheres. E ela disse não para o rei: eu não vou fazer isso não, rei, você está louco, rapaz, está doido? Só com a coroa na cabeça, desfilar sem roupa no meio de todo mundo aí, para você poder, né, se gabar e dizer: olha, estão vendo? É minha esposa, é minha mulher, é meu filho, é minha... Opa, já estou perto. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o rei queria mostrar aquilo que ele tinha. O rei queria que não tenha ninguém aqui nesta noite, viu, queridos, querendo mostrar o seu carro, a sua casa, o seu marido, a sua esposa. Porque muitas vezes a gente encontra no meio do caminho aí alguém elogiando muito, elogiando demais. Ah, fulano, mas o meu marido, você não sabe. Ah, fulano, mas a minha esposa. Quem está começando a entender, diga amém para mim. Está entendendo, queridos? E eu já vi casos aí na internet. Uma certa pastora muito famosa, ela vivia idolatrando o marido. Aonde ela ia, ela falava do esposo, ela falava do marido. E um dia eu falei com a pastora Márcia em casa, eu falei: amor, isso aí vai dar ruim esse negócio. Porque quando a propaganda que ele começa a fazer demais, faz o quê? Cresce o olho do vizinho. Mas vamos voltar para a vacina. Vamos voltar para a rainha. Ela disse que não ia. E os conselheiros do rei falaram: rei, é o seguinte, se o senhor não tomar uma atitude com a rainha Vasti, as outras mulheres também vão fazer igual. E tem muitas mulheres hoje que estão fazendo igual a Vasti, né? Igual a rainha Vasti, mas estão fazendo coisa que talvez não pudessem fazer ou não devessem fazer. Só quem está me entendendo, diga amém. Não quero entrar nesse mérito para que a live não venha até cair. Amém, querido? Quanto vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Tomar cuidado com aquilo que nós estamos querendo mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas, para dizer que nós temos a bênção, que nós somos aqueles, né? E os conselheiros do rei disseram para ele: olha, rei, o senhor precisa destituir a rainha do posto. Ela não pode mais ser rainha, porque ela desobedeceu uma ordem do Senhor. O rei Assuero vem, faz isso então. Mas ele precisava de uma outra mulher, ele precisava de uma outra esposa. E aí que entra então a rainha Esther na jogada. Começaram a procurar em toda a província de Suzã, em toda a região, mulheres bonitas e com um detalhe: que fossem virgens. Que fossem virgens. A virgindade aqui, queridos, eu quero trazer para, não somente para as mulheres, mas para nós homens. Como se fosse eu e você hoje, nós guardando o nosso coração, nós guardando a nossa mente para as coisas que são de Deus. Muitas vezes no mundo que nós estamos vivendo hoje, na correria, nas mídias sociais e isso e aquilo, a gente vê tanta coisa que nós não estamos nos resguardando, talvez não para um homem ou para uma mulher, que isso precisa também acontecer. Mas nós não estamos, querido, nos resguardando mais para Jesus Cristo. Nós estamos nos entregando para tantas coisas muitas vezes nesse mundo, mas nós não estamos nos reservando para o Senhor. Nós estamos tão contaminados com as coisas do mundo que nós não temos nos guardado para Deus. Só quem entende, diga amém. Mas, queridos, vamos em frente. Então, no meio de várias mulheres bonitas, várias moças bonitas, esta moça chamada Radassa, que depois mudou para Esther, ela era muito bonita. Mas ela não fazia parte daquele povo, ela fazia parte do povo de Israel. E aquele rei, então, talvez não pudesse se casar com Esther. Mas o tio dela, que a criou, disse para ela: Esther, fique bem quietinha. Não vá falar que você é judia. Se ele te escolher, está escolhido. E foi o que aconteceu. Esther, ela é escolhida, e não só para poder passar uma noite com o rei, mas para ser a rainha daquela província, para ser a rainha daquele lugar. Sabe por que a Esther foi escolhida? Porque ela era diferente, queridos. Ela era diferente.
Então existiam as casas, as famílias, chegava lá os guardas do rei, olhava numa casa, se tivesse mulher bonita, as meninas, as moças, elas eram arrancadas de dentro de casa. Quem está me entendendo, diga amém. Então, elas iam porque queria. Não é um concurso de beleza, Miss São Paulo, Miss Brasil, Miss Santa Gertrude, não. Elas eram arrancadas de dentro de casa para poder ser levadas como oferta para o rei. Então isso é muito difícil. Isso é muito ruim. Então foi isso que aconteceu com Esther. Mas ela não tinha como dizer não, ela não podia falar não, porque era o rei. Mas a Bíblia diz que quando esta Esther chega no palácio, né? Os secretários ali do rei, os serviçais, os eunucos do rei, olham para Esther e vê em Esther algo diferente. Eles viram em Esther algo de bom, algo brilhante, e deram para Esther um tratamento diferenciado. Deram para ela um tratamento melhor, deram para ela um tratamento que as outras não tinham. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, o povo de Deus precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferentes e muitas vezes nós precisamos pregar a palavra do Senhor sem abrir a nossa boca, sem dizer uma palavra. Esther, ela foi proibida de dizer que ela era do povo de Israel. Ela não pôde dizer, mas mesmo assim viram nela algo diferente. Eu acredito que essa menina, ela foi criada de uma forma diferente. O pai e a mãe cuidou de uma forma diferente, depois eles morreram, mas o tio continuou cuidando. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então nós precisamos ser também um povo diferente, onde eu chegar, onde você chegar. As pessoas precisam olhar para nós e precisam identificar algo diferente em nós. Agora preste atenção, diferente não é esquisito, viu, queridos? Diferente é uma coisa, esquisito é outra coisa. Você vai saber o momento de falar, mas você também vai saber o momento de calar. Então vem Esther, toda bonita, toda formosa, toda preparada. Chegou então o grande dia da Esther ser apresentada ao rei Assuero, ao rei Xerxes. Quando esse homem olha para Esther, ele também consegue ver algo diferente nela, e a Bíblia diz que ela foi escolhida como rainha. Eu estou contando isso só para poder refrescar a minha mente e a sua mente. E o tio dela, Mordecai, ele não se dobrava diante de um outro camarada chamado Amã. E a Bíblia diz que isso gerou uma dificuldade, isso gerou ciúmes em Amã. Armou ele lá uma armadilha para que todo o povo de Israel fosse morto. E por isso que chegamos nesse ponto da história. Então o povo de Israel ia ser morto simplesmente por causa de uma armadilha que Amã armou contra Mordecai. E quando isso é descoberto, o povo sabia que o povo iria ser morto. A única saída, a única solução seria a rainha Esther, que era uma judia, mas que estava casada com o rei, mas que o rei não sabia. E aqui no versículo 14, livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, tem algo aqui muito importante para que eu e você entenda, que diz assim a palavra do Senhor: porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe foi para este tempo, ou para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha. Quem sabe Esther foi para esse tempo de luta? Quem sabe Esther foi para esse tempo de dificuldade que você foi levantada para poder agora se manifestar e ajudar o povo, e ajudar a igreja, e ajudar a sua casa, e ajudar a sua família. Esse momento é um momento difícil que a gente continua lendo, e a Esther disse: olha,
Aquela pessoa que chegar diante do rei sem ser convidado, sem ser anunciado, essa pessoa corre o risco praticamente de 100% dessa pessoa ser morta. O rei manda matar a pessoa chegar diante do rei sem ser convidado. Então Esther ela faz um pedido, porque o tio começa a pressionar ela. Esther, você está no bem bom aí? Você é rainha, mas você também é judia. Mas você também faz parte do povo de Deus. Então Esther tem uma ideia. Ela fala, 3 dias de jejum e oração. Ninguém come, ninguém bebe. Nós vamos nos consagrar. Nós vamos separar um tempo, nós vamos separar um momento para que eu possa chegar diante do rei. E quem sabe o rei não tire a minha vida. Mas se eu tiver que morrer também, eu morrerei. Eu não vou pedir para você levantar a tua mão. Mas quantos de nós que estamos hoje aqui, nós estamos passando por luta, nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por algum tipo de peleja, e quando você olha para a situação, você diz, não tem jeito. Tem pessoas que é na área financeira, tem pessoas que é na casa, no lar, no casamento, tem alguém que é no trabalho, tem alguns que estão enfermos, mas quando você olha para tudo isso, você não sabe o que fazer. Você não tem muitas vezes para onde ir, mas existe uma solução. Oração e jejum. Foi isso que Esther pediu para que se fizesse naquele dia. Então a Bíblia está dizendo que todo o povo de Suzã, que era o judeu, todo judeu jejuou e orou durante 3 dias. Mas porque existia ali uma necessidade, existia ali uma situação difícil. Sabe o que eu entendo, queridos, com isso? Que muitas vezes eu e você, a gente tem uma luta, nós temos uma dificuldade, nós temos alguma coisa para resolver. Nós não vamos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta e nós vamos orar. Muitas vezes nós não subimos no cume do monte para poder buscar resposta, porque só eu sei o motivo pelo qual Deus falou comigo, vai para o monte. Sai das 4 paredes aqui, vai me buscar porque eu vou falar. Na sexta-feira nós subimos para o monte, e no sábado a resposta chegou para mim, queridos. No sábado a resposta chegou para mim. Deus falou comigo aquilo que eu precisava ouvir. Não é aquilo que eu queria ouvir, não. Aquilo que eu precisava ouvir. Então muitas vezes você está hoje aqui, com seu coração machucado, ferido, você precisando de uma resposta do Senhor. Eu quero dar um conselho para você: busque ao Senhor, ore ao Senhor, chame a tua casa, chame a tua família, pode me chamar, chame a igreja, vamos orar, queridos, vamos buscar. Sabe por que muitas vezes hoje nós erramos tanto, queridos? Ou algumas coisas acabam não dando certo da forma, do jeito e da maneira que nós precisamos. Não é nem que nós queremos, que nós precisamos. Sabe por que demora às vezes? Porque nós não oramos mais, nós não buscamos mais. Simplesmente deu na cabeça, né? Deu na telha, eu vou fazer, eu vou viajar, eu vou comprar, no cartão de crédito, faz em 24 vezes. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, queridos? É assim ou não é assim? Principalmente agora que está chegando o final do ano, e eu já quero começar a orientar você. Esperamos o ano inteiro trabalhando e de sol a sol. Aí chega no final do ano, o que tem no final do ano agora? O mês 11 já tem. A metade do... a metade do quê? Do 13º salário. Olha só que bênção. Metade em novembro e metade em dezembro. Meu Deus do céu. Eu não tenho 13º, mas tá bom. E daí, queridos, nós não planejamos, nós não oramos, nós não buscamos a direção de Deus, e nós pegamos esse dinheiro, presta atenção nisso,
Nós pegamos esse dinheiro que poderia talvez pagar uma conta, ajeitar, fazer alguma coisa, adiantar a nossa vida. Nós não buscamos direção, nós não oramos, e aí quando chega, recebe no dia 20, quando é dia 22, cadê o dinheiro? Só quem está me entendendo, diga amém, queridos. Eu sei que dói, mas cura. A verdade dói, mas cura, queridos, é isso aí. Então, é uma orientação para mim e para você. Vamos orar, vamos buscar a direção de Deus. Bota lá do joelho o marido, a esposa, até o cachorrinho. Você vai, rapaz, nós não vamos comer, você não vai comer também. Para Deus poder mostrar o caminho, para Deus poder nos dar direção, queridos. E aí a Bíblia diz aqui, no versículo 14, né? Esther, quem sabe não foi para um tempo como este que você foi levantada? Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus permitiu você ser rainha em Suzã? Ei, queridos, quem sabe? Você que está aqui hoje olhando para mim, com um olhão assim, quem sabe não é para um tempo como esse, um tempo como hoje, por uma situação dessa que você está vivendo hoje. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te levantou? Que Deus preservou a tua vida, que Deus te levantou. Quem sabe não foi? Então muitas vezes, querido, a situação está aí para poder resolver. Nós queremos resolver muitas vezes na força do braço. Não resolva na força do braço, não. Busque direção de Deus, dobre o seu joelho, vai orar. Abra um jejum aí, fala, Deus, eu vou jejuar, eu vou... Mas para que é o jejum? Para a gente poder conseguir coisa? Não, a Bíblia diz que quando a gente jejua, e eu tenho certeza que a maioria de nós, eu estou até me incluindo nisso, a maioria de nós estamos nessa posição. Quando perguntaram para Jesus acerca do jejum, Senhor, mas o outro pessoal do lado de lá está jejuando, nós não vamos jejuar? Ele diz, para que vocês vão jejuar agora, se o noivo ainda está com vocês? A hora que eu for embora, aí vocês vão jejuar. Peraí, então o jejum é por o quê? É para conseguir coisa? Não, saudade de Jesus. Então nós vamos jejuar para quê? Para que a gente possa, tirar toda aquela teia de aranha, aquela murrinha, aquele negócio, mas eu não perdoo, mas eu não... Então o jejum é para isso aí, para mortificar a nossa carne e nós entendermos que nós precisamos e estamos com saudade do nosso mestre. Aí você está com saudade, abre o seu coração, né, que estava todo peludinho, o Espírito Santo de Deus vem, entra em você e você vai sentir paz e tranquilidade. E aí sim a sua vitória vai chegar. Aí sim a minha vitória vai chegar. Mas nós precisamos de homens e mulheres corajosos, queridos, que precisam voltar. Nós precisamos voltar, queridos, é assim, fazer culto 5 da manhã, vim aqui meia-noite, vamos orar meia-noite. Mas hoje em dia está muito difícil isso, queridos. 2 cultos na igreja que está acabando. Eu, como presidente do conselho de pastor dessa cidade, eu converso com o pastor todo dia. Eu tive num evento ontem com o pastor, aqui na nossa cidade. O pastor fez lá um evangelismo. Querido, nem a igreja dele foi. Quem está me entendendo, diga amém. Nem a igreja dele foi, meus irmãos. Tinha 10 pessoas num culto de evangelismo, convidou todo mundo. Você vem, eu vou. Você vai, eu também vou. Não foi ninguém. E aí esse pastor olhou para a situação, falou, pastor Pedro, não sei mais o que fazer. Eu falei, meu irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo, só que eu preciso te dizer uma coisa. Eu falei, vai doer, mas vai curar. Muitas vezes nós queremos fazer coisas igual Xerxes queria fazer. Rainha Vasti, olha, vem para cá. Bota só a sua coroa e desfila aqui, porque eu quero mostrar. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com aquilo que Ele falou. Se Ele falou que é para subir no monte, e Ele está nesse negócio, o povo vai vir. Mas se eu acho que é da minha mente, da minha cabeça, do meu coração, ia realmente subir eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quando você tem um sonho, quando você tem um plano, você tem um projeto, ore, busque,
jejue, se consagre, espere a resposta de Deus. Espere Deus responder, espere Deus falar. Quantos milagres poderiam estar acontecendo muito mais aqui na nossa igreja? E olha que eu tenho visto milagres poderosos aqui nesse lugar, queridos. Tenho visitado, eu tenho orado, eu tenho visto aí Deus operando grandes milagres. Mas imagine se nós pegássemos hoje, durante essa semana, ou durante 3 dias, como foi feito em Suzano. Pastores, nós vamos orar, nós vamos jejuar e nós vamos consagrar. Mas a igreja também vai. Até os cachorrinhos lá que vocês mimam na casa de vocês, é só um exemplo, viu? Que isso dá até cadeia. Se vê aí, vai dar. O pastor está ensinando na igreja que é para deixar os cachorrinhos morrer de fome. Não é para morrer não. Fica tranquilo, deixa os cachorrinhos comer. Mas é só um exemplo, queridos. Nem os cachorrinhos bibelozinhos lá não vão comer. 3 dias sem comer. Buscando a direção de Deus. Orando e clamando. Vamos dizer um exemplo, por cura, por libertação, por transformação. Quantos bairros aqui na nossa cidade não tem aqui, em algumas esquinas aí, a chamada boca de fumo? Lugar de venda de ponto de droga. Queridos, o mundo está do jeito que está. O Brasil está do jeito que está. E também não posso falar muito do Brasil, tá? Porque senão eu já me empolgo aqui. Está do jeito que está, sabe por quê? Porque eu e você, porque nós não estamos mais nos levantando como homens e mulheres de Deus, botando o joelho no chão, botando a cara no pó e profetizando. Vai acontecer. Vai dar certo. Nós não temos feito mais isso. A gente até vem aos cultos de domingo, participamos aí algumas vezes no meio das semanas, alguns cultos aí também, alguns compromissos. Mas quando se fala em oração, quando se fala em jejum, nós estamos meio abatidos no meio de tudo isso. Mas eu quero dizer para você, a oração ainda é a solução. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Eu sei que talvez você está hoje aqui, você queria até ouvir uma outra palavra, mas dentro daquilo que Deus tem trabalhado na nossa igreja, dentro daquilo que Deus tem trabalhado comigo nos últimos dias, eu preciso dizer isso para você. Ore, busque, não tenha medo. Não tenha medo não. Vai dar certo, por pior que seja e esteja a situação, o casamento não vai acabar não. A enfermidade não vai te matar, não. A medicina pode não ter mais ali solução para resolver. Mas eu conheço alguém que pode resolver. E esse alguém esteve conosco lá no cume do monte. E esse alguém está hoje aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Dizendo para você que estava desacreditado, para você que estava desanimado, para você que estava com medo no meio de tudo isso. Eu tenho uma palavra para o seu coração, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te levantou. Esther, ela foi levantada para aquele tempo e ela teve uma visão de Deus, não sei, mas ela teve uma orientação. Eu vou diante do rei, mas durante 3 dias vamos jejuar, vamos buscar, vamos nos consagrar. Só quem está me entendendo, diga amém, queridos. Vocês entendem porque às vezes dá a impressão que está tão difícil as coisas. A solução está na minha frente, a solução está diante de você também. Que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, é nós buscarmos, é nós orarmos. Só que isso vai custar alguma coisa. Isso vai custar alguma coisa. De repente você acordar 3 horas da manhã, dobrar o joelho e abrir o berreiro na sua casa lá, chorar e gritar e falar e tem que ser desse jeito. Muitas vezes nós estamos vendo o problema, nós estamos vendo a situação que não tem mais jeito, mas nós não paramos para orar, nós paramos para reclamar. Nós não paramos para dizer, Senhor, olha a situação aqui, não vai dar. Eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor pode, o Senhor consegue. Mas aí talvez é mais fácil eu ir para o Facebook ou para o Instagram e mandar umas
indireta. Queridos, não vai resolver. Não vai resolver. Você vai estar expondo a sua vida para quem não vai resolver. Você está expondo a tua vida para quem vai inflamar muito mais ainda a sua cabeça. Porque quando a gente coloca alguma coisa no status ali a pessoa lê e já entende. Aí na maior cara de pau manda uma mensagem para você: oi, querida, eu tenho a impressão que você não está muito bem, né? Ô, meu irmão, mas já está no status ali que a pessoa não está bem. Já está ali. Ô, meu irmão, não sei não, olha, eu estou sentindo de Deus aqui que você está sentindo nada, mentira, você viu no status da pessoa que ela não está bem, queridos. Então não fale no status, não fale no Facebook, no Instagram, não, mas dobre o teu joelho lá na sua casa e fala: Senhor, eu não consigo, Senhor, para mim não dá mais, eu estou fraco, eu estou fragilizado, se o Senhor não fizer nada, eu vou... Você pode ter certeza que Deus, Ele vai te responder. Deus, Ele vai te responder. Deus, Ele vai falar sim no seu coração, mas é no tempo dEle, na hora dEle. 3 dias de oração, 3 dias de busca, 3 dias de jejum. A Bíblia diz que Esther vem, se coloca diante do rei. O rei, que não era bobo nem nada, olhou aquela mulher bonita e falou: rapaz, coisa linda de se ver. É lógico que não foi assim. Mas o rei olha para Esther e diz: Esther, pode chegar. A Bíblia diz que ele pega o cetro que estava na mão dele, o cetro de ouro, ele estendeu para Esther. Esther toca no cetro para dizer: olha, você está liberada da morte. Você não vai morrer porque eu estou liberando. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Mas o caso era de morte, a situação era de morte. Então vem Esther, direcionada, iluminada, guiada pelo poder do Espírito Santo, conversa com o rei, fala com ele, ela foi salva, e todo o povo judeu foi salvo, naquele mesmo dia, através daquele gesto. Quem está me entendendo, diga amém. Então não olhe para você: mas eu não posso, eu não vou conseguir, mas eu sou muito fraco, mas eu sou muito frágil. Não, você não é fraco, você não é frágil, você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Deus te levantou para esse tempo. Se você está hoje aqui nesta igreja, é porque Deus te levantou para esse tempo. Se você está me vendo, vai ver depois, Deus te levantou para esse tempo. É para isso que nós somos levantados. Mas sabe o que nós precisamos, querido? É ter coragem. E às vezes ter coragem não é fácil. Precisamos termos ânimo. E às vezes termos ânimos também não é fácil. Quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas já não sabem mais o que fazer, não sabem como buscar, não sabem como orar. Quantas pessoas não estão assim? Mas eu profetizo na tua vida, que nesta noite, você é um escolhido de Deus. Você foi chamado para esse tempo, você foi chamado para estar hoje aqui, para ouvir esta palavra e entender que você não é um coitadinho. E quando você se levantar hoje daqui, você vai sair desta porta para fora, pisando firme, pisando duro, e dizer: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Não vai destruir minha casa, não vai destruir minha família, não vai destruir meu casamento, não vai tirar minha saúde. Entendam isso, queridos. Simplesmente nós precisamos entender que nós fomos levantados, que nós fomos chamados para esse tempo. Tempos difíceis, tempos de luta, mas nós fomos levantados, nós fomos chamados para esse tempo. E para eu poder encerrar, eu não vou nem abrir a Bíblia, mas eu vou falar também aqui essa história. No momento que no livro de Êxodo ali, que Moisés ia subir no cume do monte, para poder pegar ali as tábuas da lei. Deus dá uma direção, Deus fala com Moisés, diz: olha, Moisés, quando você subir, antes de você subir, coloca todo o povo para orar, todo o povo para jejuar, lavem as suas roupas,
e depois você sobe para cá porque eu quero falar com você. A Bíblia diz que tinha o Monte Sinai, e em volta do monte Deus pediu para demarcar um certo espaço que o povo não poderia chegar tão perto do monte e não poderia tocar no monte. Somente Moisés poderia subir. E durante 3 dias também passaram orando, passaram buscando, passaram jejuando, passaram ali se consagrando. E no tempo de Moisés, é assim, foi dito que era para ele se consagrar, jejuar, buscar, lavar as roupas, e nem em mulher era para tocar. Quem está me entendendo, diga amém. E nem em mulher era para tocar. Era consagração total. O povo e também os animais da época. Hoje, se você jejuar, jejua só você, mas para o cachorrinho, deixa ele comer a comidinha dele lá. A hora que fechar a live aqui, eu falo a verdade para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, queridos, nem mulher podia tocar, era jejum absoluto. Passou os 3 dias, a Bíblia diz que estava tudo pronto para Moisés poder subir no monte, para poder resolver esse problema, né, das tábuas da lei. A Bíblia diz que quando Deus desceu sobre o monte, a presença de Deus desceu ali em forma de fogo. Diz que o monte chegava a se movimentar. Os trovões, os barulhos, tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Preste muita atenção nisso. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. E o povo começou a ouvir o barulho. Relâmpagos, trovão, né? Aquela fumaça que saía do monte. O que o povo falou para Moisés? Moisés, faz o seguinte. Sobe você lá, Moisés. Fala você com Deus. E o que Deus falar, você fala para nós, que nós vamos te ouvir. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então o povo correu do barulho, o povo correu dos trovões, correu dos relâmpagos, o povo correu do movimento que estava acontecendo. Quantas vezes nós vemos algumas pessoas também passando por luta, por batalha, por prova, e nós não queremos entrar na briga, nós não queremos entrar na peleja, nós não queremos entrar na batalha, queridos. Povo de Deus, nós somos levantados para esse tempo. Então, se tem alguém que você sabe que está doente, meu irmão, vai lá, bota a mão na pessoa, ora por ela, determina a cura, determina a saúde. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, sabe o que vai acontecer? O diabo vai se levantar contra mim. Quem conhece alguém que fala isso, diga amém. Você conhece alguém que tem medo? Ah, pastor, se eu for orar, o diabo vai se levantar contra mim. Não é isso, pastores? Viu, queridos? O diabo já está contra você. O diabo já está contra nós. Independente de você orar ou não orar, só de você vir na igreja aqui, o diabo já está contra. Então, já que ele está contra, problema dele. Se consagre, busque, jejue e ore, que Deus vai usar você nesse tempo. Porque depois que passou, depois que Jesus voltou, não adianta mais. Ele quer nos usar nesse tempo. Então o povo ouviu ali o movimento, o barulho que estava no monte. O povo falou, vê lá que eu vou nada, vou ficar aqui, fala para Moisés subir lá, Moisés que se entenda com Deus, fale com Deus, e depois a hora que ele descer, aí ele fala com a gente, e a gente recebe. Jesus nos dias finais, antes da morte dele, a Bíblia diz que Jesus vai para o Getsemane, para poder orar, e leva com ele quantas pessoas? 3. Pedro, Tiago e João. Estava sempre junto com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus se apartou, ele saiu, para poder orar. E a hora que Jesus sai para poder orar, ele disse, olha, eu preciso que vocês vigiem comigo um pouquinho. Eu vou ali orar, mas vocês fiquem aqui vigiando. O que aconteceu com os 3, queridos? O que foi?
exatamente isso. Os 3 dormiram. Volta Jesus de um tempo de oração. Pedro, Tiago, acorda. Vigia um pouco comigo, vocês estão dormindo. Senhor, não, tá. Pode orar de novo que nós vamos ficar firmes aqui. A hora que Jesus volta, depois de um tempo, o que estava acontecendo com eles de novo? Dormindo. A terceira vez que Jesus volta, o que eles estavam fazendo? Mas Jesus disse algo para eles: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, Pedro, Tiago e João, mas a carne é fraca. Então a oração, queridos, na nossa vida não pode ser de vez em quando. A oração muitas vezes não pode ser a hora que eu estou precisando, estou quase morrendo, não tem mais jeito, estou desesperado, aí eu vou orar nesse momento, eu vou orar nesse tempo. Não, a oração é para fortalecimento. Para fortalecimento de quem? Da carne, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a nossa carne é fraca, mas é muito fraca. Não é mais ou menos. Não, a nossa carne é muito fraca. Então você, que muitas vezes corre algum risco aí, né? Porque muitas vezes, eu sou o cara. Não, eu não vou cair. Eu posso jogar no jogo do tigrinho aí que depois eu consigo parar. Eu posso jogar aí que depois eu consigo. Não. Eu vou experimentar um pouco dessa bebida aqui, porque todo mundo bebe, que depois eu consigo parar. O espírito está pronto, queridos, mas a sua carne não está pronta. A carne não está pronta, né? A carne, para se converter a carne, para mortificar a carne, não é fácil. É só através realmente de muito jejum e muita oração. Então eu quero que você receba esta palavra nessa noite, que você entenda que você e eu, nós fomos levantados, nós fomos chamados para este tempo. E que tempo é esse, pastor? É o tempo que você está vivendo. É a luta que você está passando. Ou é a alegria, ou a festa, ou é tudo que você foi chamado para esse tempo que você está vivendo. Pastor, eu estou na prova, estou na luta. Continue orando, continue buscando. Pastor, da minha casa está 1000 maravilhas. Glória a Deus por isso. Mas não se descuide. Continue buscando, continue orando. Porque a carne, ela é fraca. Amém, queridos? Então não deixem de orar. Não deixem de buscar. Não deixem de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa a situação que você esteja vivendo. Não importa a situação que você está vivendo. O que importa é você saber que se Deus te levantou, se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele tem compromisso com você. Tem muita gente que olha para ela mesma e diz que você não pode, você não vai chegar, que você não vai conseguir, mas eu quero dizer para você que você pode, você vai chegar e você vai conseguir. Tem gente aqui que fez plano no começo desse ano, 2025. Orou, buscou, escreveu lá num projeto de vida, escreveu, guardou em algum lugar, e de repente Deus ainda não fez aquilo que você buscou, aquilo que você orou. De repente passaram-se 9 meses e Deus não realizou. Mas eu quero dizer para você algo: o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Tem muito tempo, para nós dá a impressão que é pouco tempo. Chegou outubro, novembro, já acabou o ano. Não, só acaba o ano a hora que for 00:01, né? Para nós aqui no Ocidente, né? O nosso dia para nós é a 00:01, né? Então a 00:01, aí sim é 2026. Então se estivermos lá, queridos, amém. Se não estivermos lá, estaremos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é um lugar, queridos, muito melhor do que aqui. A Bíblia diz isso, que é muito melhor do que aqui, mas nós estamos tão apegados nas coisas daqui, nós não queremos orar, nós não queremos o compromisso com o Senhor, mas também não queremos subir. Quem está me entendendo, diga amém.
Então, nós precisamos decidir e definir, estarmos prontos e estarmos preparados, ou para adentrar 2026, ou para adentrar o céu com Jesus, muito belo, muito folgado, muito tranquilo. É assim que é, e é assim que tem que ser, e é assim que precisa ser. Tá? Então você e eu, nós não somos, querido, um acidente de um relacionamento sexual entre o meu pai com a minha mãe e você com o seu pai e com a tua mãe. Então nós não somos um acidente. Não. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia, Deus já me conhecia. Se Deus te conhecia e se Deus me conhecia, é porque Ele tem plano e Ele tem projeto para mim e para você. Mas você sabe qual é o plano que Ele tem para você? Você sabe qual é o projeto que Deus tem para você? Se você não sabe, procure saber. Para que você nasceu? Para que você está nesse mundo? Para que nós estamos aqui? Estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós somos adoradores, estamos aqui para adorar. E o resto é Ele que vai acrescentar na minha vida e também na sua vida. Que esta palavra venha te animar, que esta palavra venha te colocar de pé, mas sabendo que o compromisso da oração, o compromisso do jejum, o compromisso da consagração, o compromisso de você se separar daquilo que não é de Deus, isso nunca vai acabar. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, grandemente no nome do Senhor Jesus, o Cristo. E você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. É para Ele todo louvor, é para Ele toda a honra, e é para Ele toda a glória. Se coloque de pé, em nome de Jesus.